Burj Khalifa é o nome do prédio mais alto do mundo, ali em Dubai. Ele tem 828 metros de altura. É tão alto que do seu topo se vê o pôr do sol 2 vezes. Uma lá embaixo e a outra lá em cima, depois de pegar um elevador. Ele é 5 vezes mais alto que o maior prédio da cidade de Fortaleza. Quase 1 quilômetro de altura. Quando as pessoas visitam o Burj Khalifa, não se percebe muito o interesse que essas pessoas têm nas estruturas, mas no pôr do sol, naquilo que faz dele ser tão imponente e elevado. As pessoas não sabem que o alicerce desse prédio se aprofunda a como um prédio de 16 andares para baixo. 192 estacas de concreto, cada uma pesando mais de 1.000 toneladas cada uma, sustenta a estrutura. Sem esse fundamento, o prédio cairia com o primeiro vento mais forte. Quanto mais alto um edifício quer ser, mais profundo ele precisa descer. A altura exige profundidade, exposição exige raízes, grandeza exige fundamentos. Os homens também são assim. Quanto mais abençoados eles se tornam, mais profundo eles precisam ir no seu relacionamento com Deus. O que os manterá do sucesso, influência, conquistas, prosperidade, habilidades e realizações, o que os manterá de caírem desse patamar é o alicerce invisível da dependência, da memória e da gratidão. Gratidão é o concreto subterrâneo da alma. Ela mantém tudo firme, impede que a soberba e o orgulho façam o prédio da vida desmoronar. O Senhor nos ensina isso, por meio da ascensão e da queda de um dos reis que tiveram a graça de exercerem o seu ministério e a sua monarquia por o maior período de tempo. O rei Uzias, chamado também de Azarias, que está registrado a sua história em 2 livros, mas nós ficaremos em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Nós temos aprendido que gratidão não é somente algo que nós devemos tributar a Deus. Nós temos aprendido a entrarmos por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hino de louvor, render-lhe graças, bendizer o seu nome. E nós vimos que atrelado a este mandamento, enquanto nós obedecemos, essa gratidão pode nos proteger, pode servir de antídoto para a cobiça, pode servir de antídoto para a incredulidade, mas também pode servir de antídoto para a soberba. 2 Crônicas, capítulo 26, vai contar a história de Uzias, ou de Azarias. O outro livro que fala sobre eles é 2 Reis, capítulo 14 e 15. Os 2 livros, tanto 1 e 2 Reis quanto 1 e 2 Crônicas, contam praticamente as mesmas histórias. A diferença é o foco. No livro de Reis, eles vão contando as histórias à medida em que as coisas vão acontecendo. O livro de Crônicas foi escrito posterior às histórias, como que olhando para trás, pela linhagem de Davi, como que refletindo teologicamente, não somente sobre o que aconteceu, mas por que as coisas aconteceram como aconteceram, e o que talvez deveriam ter acontecido para evitar as coisas como aconteceram. Então aqui é o cronista olhando para a vida de Uzias, vendo o que Deus fez, e depois como Uzias respondeu ao que Deus fez, e aí as coisas como terminaram. O autor, então, deste livro, deseja nos ensinar, por meio daquilo que foi escrito, a não cometermos os mesmos pecados. O seu pai, o rei Amazias, havia sido assassinado. E então, Uzias, com 16 anos de idade, ele começa a reinar em Judá. Ele reina por 52 anos. E aí o texto pode ser quebrado, o capítulo 26, quase que todo pode ser quebrado em 4 movimentos. Existe o início de busca,
uma dependência humilde de Uzias em direção ao Senhor, existe uma prosperidade que tem origem em Deus sobre o ministério, sobre a monarquia, sobre o reino de Uzias. Depois existe uma elevação do coração de Uzias agora contra o Senhor, um esquecimento daquela dependência que havia conduzido ele até ali, uma remoção do alicerce, queria sustentar toda a estrutura da prosperidade no lugar certo. Existe uma disciplina, uma resposta da parte de Deus a essa elevação do coração ou à soberba. Nesses 4 movimentos, nós encontramos um mapa para ascensão e queda. E todos nós, eu acredito, estaremos em algum desses movimentos. Precisamos saber como responder de uma maneira agradecida a tudo que o Senhor nos dá e usar essa gratidão como um antídoto para a soberba, o orgulho, a exaltação. Então acompanhe a leitura, 2 Crônicas capítulo 26. Diz assim a palavra do grande Deus. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu ao Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gade, de Jabné, de Asdod, construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo, e da fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Também na Cefelá, como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, e faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocados nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, um sacerdote, Azarias, entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim,
O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, no cemitério que pertencia aos reis, porque disseram, ele era leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. Nós lembramos que tudo quanto está escrito, tudo quanto outrora está escrito, é para o nosso benefício. Nós não queremos aprender moralidade, queremos aprender a vontade do Senhor para nós. E essa regra espiritual que o Senhor tem escrito, da tua resistência aos soberbos, é a tua palavra, Senhor. Que ela seja a nossa regra. Eu peço a ti, Espírito, meu Senhor, que sejas o nosso professor e não nos permita fugir do que ela tem a dizer. E peço que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Ensine-nos, Senhor, a recebermos tudo o que o Senhor deseja nos dar, sem rejeitar absolutamente nada das tuas mãos. Ajuda-nos a não permitir que as bênçãos sejam recebidas e tratadas como maldições para a nossa própria ruína. Lembra-nos de Cristo. Em seu nome nós oramos. Amém. É fácil então nós percebemos que o nosso texto ele é dividido em 4 movimentos simples. Tem uma dependência humilde que marca o início do ministério, a ajuda que ele tem de Zacarias, um homem que era entendido nas visões de Deus, ou ele sendo 16 anos, ele estava sendo guiado e ajudado por pessoas outras que tinham comunhão com o Senhor. Este movimento de dependência e de busca pelo Senhor providenciou a ele uma prosperidade gigantesca, sobrenatural, uma prosperidade em diversos níveis. Essa prosperidade desencadeou em seu coração uma elevação, uma presunção, um esquecimento. E esse esquecimento então fez com que ele tomasse para si determinadas prerrogativas que não cabiam a ele, ou pensou de si, por causa de todas as conquistas, ele pensou de si além do que convém, achando que poderia ultrapassar determinados limites que o grande Deus havia posto sobre ele. E isso foi retornado da parte de Deus com disciplina. E ele morre leproso. A história de Uzias tem tudo a ver conosco. Porque todos nós, independente do lugar em que estamos, da idade em que estamos, todos nós, de alguma forma, temos recebido de Deus bênçãos. Na verdade, em Mateus capítulo 5, nosso Senhor Jesus vai dizer que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e cair a sua chuva sobre justos e injustos. Todas as pessoas que ainda estão vivos e não receberam em si mesma a paga pelos seus pecados no inferno ou no lago que arde com fogo e enxofre, todos esses, a cada respiração que dá, a cada refeição que partilham, a cada andada, a cada passada, desfrutam da bênção de Deus. Aqueles que têm um relacionamento com Deus por meio de Cristo, esses gozam de uma bênção ainda maior. Eles sabem quem deu, compreendem a origem de todas estas coisas. E aí tem condições de agradecer a quem deu, tem condições de devolver em louvor, de entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Mas vamos olhar como é que a coisa acontece aqui. A necessidade então de ter alguém no trono fez com que Uzias, um dos filhos de Amazias que havia sido assassinado, ele alcance o trono. Mesmo que ele esteja lá com 16 anos, ainda na inexperiência, embora todos os filhos eram treinados para a monarquia, o assassinato de um pai não é antevisto, então ele surge lá como o rei, como tem que fazer as coisas acontecerem. E aí ele inicia a sua jornada, ou a sua
sua caminhada de maneira bem correta. Na verdade, de uma maneira absolutamente espetacular. A decisão que ele toma de propor em seu coração buscar ao Senhor e contar com o auxílio de outras pessoas é estonteante. Ele propôs no seu coração, ou propôs buscar ao Senhor nos dias de Zacarias. O versículo 4 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, exatamente como seu pai havia feito. Essa frase, buscar ao Senhor, propor buscar ao Senhor, descreve a vida de homens piedosos no texto de Crônicas. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 14, verso 14, diz que Asa, um dos reis bons que o povo de Deus teve, buscou ao Senhor. Josafá, um outro rei bom, em 2 Crônicas 17, versículo 3 a 5, diz que ele buscou ao Senhor. E parece que essa busca pelo Senhor, essa busca por ter um relacionamento com o Senhor, essa busca não somente de ter a atenção de Deus, essa busca causou ele ser aprovado pelo Senhor. Embora o versículo 4 seja um resumo, fez o que era reto aos olhos do Senhor, não é que ele fez o que era reto e então buscou ao Senhor, é que ele buscou ao Senhor e assim fez o que era reto aos seus olhos. Qual foi a idade que ele resolveu buscar ao Senhor? Eu fico pensando nesse pessoal de 16 anos. A única coisa que sabe fazer é procurar bloco no Roblox. A única coisa que sabe fazer é ver o TikTok, o que está aparecendo aqui e acolá. Nós estamos vivendo uma época em que não se treina a juventude para ser irresponsáveis. E aí isso, infelizmente, partilha até dos pais, não treinam, acabam fazendo tudo pelas crianças, como se as crianças fossem quase que incapazes de fazer qualquer coisa. E aí essa incapacidade, que é nutrida e aceita pelas crianças, acaba atrapalhando o processo natural de maturação. E eu não estou dizendo processo natural de maturação em termos de ganhar dinheiro, de estudar, de fazer concurso, ou se dar bem nessas outras coisas. Estou pensando na maneira de servir a Deus no relacionamento com o Senhor. Idade nunca foi, de fato, uma justificativa plausível diante de Deus para ser um jovem incapaz, infrutífero, um jovem tolo, que não busca o Senhor. Está aqui, nós encontramos um jovem de 16 anos, contando com a assistência de alguém que era experimentado nas visões de Deus, Zacarias, tirando vantagem da experiência e da espiritualidade de outra pessoa para buscar ao Senhor. E nós vemos Deus, do alto da sua habitação, respondendo a essa busca, sem cobrar perfeição, mas percebendo essa busca, se permitindo ser encontrado nessa busca. Não brincando de esconde-esconde. Ei, não, esses meninos são tudo jovem. E jovem não presta para nada. E jovem não sabe absolutamente nada. Jovem não é sincero na busca com Deus. Jovem é desequilibrado. O que me chama mais a atenção não é a busca dele ao Senhor. É simplesmente que Deus leva em consideração a busca de um adolescente ao Senhor, ao ponto de vir de lá para cá, para dar o que esse homem, o que esse jovem precisa e ainda mais. Vocês têm que parar de ficar brincando aí e aceitar que Deus pode fazer grandes coisas por meio dos jovens. E a matemática é muito simples. A razão por que ele vai servir por 52 anos como um monarca é que ele começa cedo. E aí eu vejo tanta juventude e energia sendo retardada, essa maturidade, essa busca por Deus sendo retardada, como se as outras coisas precisassem se encontrar. Eu preciso aprender a ganhar dinheiro, preciso aprender a terminar isso aqui, preciso aprender a falar inglês, depois eu vou saber um pouco de chinês, alemão, mandarim, depois de descobrir tudo isso, eu preciso aprender a cozinhar e fazer, depois de tudo isso, então eu vou calibrar a minha comunhão com Deus, eu vou começar a servir, e aí eu vou começar a amar a Deus, como se acontecesse algo mágico depois. Quanto mais cedo você começar, jovem, a seguir ao Senhor, a buscar ao Senhor, mais o Senhor vai ser encontrado pelo Senhor, porque a intimidade do Senhor é para quem? Os que o buscam.
A intimidade do Senhor não é para os mais velhos, a intimidade do Senhor não é para as mulheres, a intimidade do Senhor não é para os pastores, para os missionários, para os seminaristas. A intimidade do Senhor é para os que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer o seu caminho. E os pais aqui, pelo exemplo e pela instrução, empurrem os seus filhos a pensarem grande sobre Deus. Parem de distorcer o que é importante na vida por meio da maneira como se vive. Não existe idade para buscar o Senhor. Os jovens não precisam ser irresponsáveis. Eles podem até ser imaturos e tolos, mas isso não é a mesma coisa que imorais, levianos e impiedosos. Jovens podem e devem buscar ao Senhor, e quanto mais cedo você começar, mais tempo você terá para servir. A transição do nosso texto termina com uma nota fabulosa. Ele diz, no final do versículo 5, enquanto Uzias buscou ao Senhor, enquanto Uzias estava em direção ao Senhor, enquanto essa proposta que ele tinha de buscar ao Senhor, isso é, de estar debaixo da autoridade do Senhor, de considerar a opinião de Deus de verdade, enquanto ele estava nesse caminho, do lado de lá, o Senhor vem ao encontro dele e diz que o Senhor o fez prosperar. A dependência, então, que nós encontramos, essa dependência humilde, tem agora uma substituição pela prosperidade divina. Do versículo 6 até o versículo 15, são apenas esse desempacotar dessa prosperidade que ele falou no versículo 5. E é prosperidade, meus irmãos, de tudo que é jeito. De tudo que é jeito. A palavra no versículo 7 diz, Deus o ajudou contra os filisteus. Essa ideia de Deus ajudar, ela é repetida mais uma vez no final do versículo 13. Ele diz aí que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei. Mais na frente, no final aí do versículo 15, ele diz, a fama de Uzias se espalhou até muito longe porque ele foi o quê? Maravilhosamente ajudado. Essa palavra ajudar, este verbo ajudar, em Crônicas, todas as vezes que ele é utilizado, ele é utilizado em referência ao Senhor. Interessante, tem outras palavras que são utilizadas para descrever a ajuda que Deus dá por meio de outras pessoas, mas esse não. Esse descreve a ajuda que Deus dá às pessoas. Não é somente em Crônicas, até em outros textos. Salmo 124, versículo 8 diz, a nossa ajuda está no Senhor. Salmo 30, versículo 10 diz, o Senhor é o meu auxílio. Salmo 86, versículo 17, tu me ajudas e me consolas. 2 Crônicas 14, 11, ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus. Ele aparece no versículo 11 do capítulo 14, capítulo 8, 25, 20, versículo 4, 26, versículo 7. É a maneira do cronista nos ajudar a prender a nossa atenção de que tudo que ele vai descrever, os vários aspectos dessa prosperidade, todos eles têm origem em Deus. A gente viu na história de José que lá ele experimenta uma prosperidade no termos de efetividade, no termos de tranquilidade, no termos de ser próspero, recebendo até a confiança dos outros, muito embora não implicasse recursos. Ele ainda era um escravo. Aqui nós vemos a prosperidade de alguém que já era próspero como rei. Essa prosperidade, de novo, é vista como se fosse um prisma que pode ser observado de todos os lados. É vista nas lutas e batalhas, ele contra os filisteus, contra os árabes de Gur, Baal. A história vai dizer que eram peritos em matar pessoas. Todas as vitórias, mas na frente vai colocar a engenhosidade humana, a criatividade dos engenheiros e dos peritos na construção de determinadas coisas. Depois, voltando um pouco, fala da habilidade que ele teve de organizar, gerenciar, trabalhando com vinheteiros. Ele era amigo da botânica. Um pouco mais na frente, vai dizer do sucesso que transpareceu para os outros, colocando escudos, regimentando soldados, tendo intercalado dos seus exércitos. Todas essas coisas são facetas da prosperidade.
Prosperidade não deveria ser visto apenas nas coisas gigantescas. Não deveria ser visto apenas em dinheiro, ou em saúde, ou em sucesso e fama, muito embora essas coisas estejam incluídas. Mas aqueles que têm habilidade para fazer uma prova e passar, deveriam atribuir isso a Deus. Aqueles que têm a habilidade de memorizar, de guardar determinada informação que possa ser utilizada mais na frente. Aquele que tem a habilidade de articular para que as coisas caminhem de uma determinada maneira. Aqueles que conseguem ser bem-sucedidos em determinadas atividades ou desafios que ele encontra pela frente. Aqueles que conseguem ganhar determinado, processo ou dificuldades que outros inimigos vêm processando. Todos esses aspectos de ser bem-sucedido podem encontrar em Deus a sua origem. E um dos problemas é que nós temos uma tendência de restringir prosperidade e sucesso a um determinado filtro. É esse que faz isso, que ganha isso, que tem isso. Quando aqui prosperidade é visto de outras formas. Prosperidade é vista com pessoas que surgem, por exemplo, para ajudar o rei. Os engenheiros, os botânicos, os peritos, os soldados, os oficiais, todas as pessoas que o texto atribui, que estão lá para ajudar o rei, final do versículo 13, estão dentro deste bojo maior, esta prosperidade conferida pelo Senhor e esta ajuda maravilhosa que Deus deu, até por meio de outras pessoas. Todas essas são prosperidades da parte de Deus, prosperidade em múltiplas maneiras, de engenheiros a comandantes, exércitos treinados a estratégias militares, engenhosidade, criatividade, vitórias militares, fama, renome, tudo isso vem como prosperidade divina. O texto vai dizer no Salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos. Era isso que Uzias deveria ter lembrado constantemente. Para nós seria assim, uns confiam em plano de saúde, outros confiam na UPA, mas nós confiamos em nome do Senhor dos Exércitos. Uns confiam na segurança armada da portaria, outros confiam no dinheiro do papai, outros confiam na sua inteligência, outros confiam em seus títulos, outros confiam nas suas experiências, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem servimos. Ignorar ou crer que existe qualquer aspecto da vida que não tem a bênção ou a outorga de Deus, ou o dedo de Deus, como aquele que nos abençoa, é colocar uma bênção, qualquer uma, a parte de quem Deus é, ou eu atribuo ao mundo, ou eu atribuo a mim. Normalmente nós atribuímos a nós. Normalmente nós somos tão pecadores, tão ruins, tão malignos em nosso proceder, que nós achamos que as coisas que nós temos não nos foram dadas, foram conquistadas. Nós achamos que as coisas que nós temos de saúde, de filho, de pai, de mãe, de educação, de casa, de carro, de roupa, a qualquer coisa, nós somos rápidos em estabelecer um link egoísta e particular. Isso nada mais é do que o resultado e o produto dos meus esforços. E essa é a razão porque eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. É a gratidão. E a gratidão aqui não é aquele senso de gratidão legal. Não, essa gratidão, ela é o resultado de uma cosmovisão cristã, de uma compreensão clara que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, de que toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É de Deus a outorga de tudo que é bom. E são os orgulhosos e soberbos que esquecem disso.
para a sua própria ruína. O grande Deus, enquanto ele buscava o Senhor, fez com que ele prosperasse. E ele prospera de maneira maravilhosa. No final do versículo 15, quando diz que ele foi maravilhosamente ajudado, significa que ele foi ajudado de uma maneira extraordinária. Significa que a ajuda que ele recebeu foi sobrenatural. Era difícil de explicar o sucesso em tantas empreitadas. Para onde ele caminhava, o que ele fazia enquanto buscava o Senhor o abençoava. E eu preciso dizer para vocês, irmãos, eu sei que tem uma teologia desgraçada dos infernos, chamada teologia da prosperidade, que diz que vida verdadeira é aquilo que o homem tem, quando na verdade o que o Senhor Jesus diz é: guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Mas é impossível negar que na história bíblica, algumas vezes, o Senhor Deus se agrada de abençoar e de demonstrar o seu favor para pessoas que lhe buscam, lhe fazendo com que eles prosperem financeiramente, em saúde, em empreitadas, com criatividade, com habilidade de fazer as coisas acontecerem. É o que aconteceu aqui com Uzias. Uzias está vivendo dentro de uma época em que a primeira aliança dizia que à medida em que se buscava ao Senhor, que obedecia ao Senhor, que buscava o seu favor, o grande Deus iria demonstrar que estava interessado, que estava nesse negócio por meio de abençoar de uma determinada maneira. Esta maneira aqui. As realidades espirituais da nova aliança são muito maiores do que essas realidades espirituais e materiais da antiga aliança. Mas Deus ainda pode, se quiser, abençoar os homens de uma maneira maravilhosa, como aconteceu aqui. O versículo 16 começa com um mas. E esse mas aqui é catastrófico. Esquecimento pecaminoso. Mas depois que Uzias se tornou poderoso. Depois que Uzias se tornou poderoso. Não antes, certo? Não durante. Quando? Depois. Isso parece um contrassenso. O homem está aqui humilhado, buscando de maneira dependente a Deus, e aí o grande Deus coloca como se fossem escadas, para que ele vá subindo os degraus. Ele vê o Senhor agindo, ajudando ele maravilhosamente, em cada processo, quando ele chega no topo, quando ele se torna forte, lá, naquele momento, essas escadas, que deveriam funcionar de alguma forma como combustível, como elementos de provisão, um acúmulo de bênçãos, um acúmulo de combustível para que ele se voltasse para Deus em gratidão. É visto como uma escada dentro do seu coração, para que ele vá até Deus, não para agradecê-lo, mas para requerer algo ainda maior. O texto é simples. Ele diz: mas depois de que Uzias se tornou poderoso, ele já havia se tornado famoso, no versículo 8, se torna muito poderoso, no versículo 15, e depois de se tornar poderoso, o coração dele se exalta para a sua própria ruína. É nesse momento que eu acho que a gratidão deveria ter ajudado Uzias. A gratidão deveria ter costurado o antes e o depois. Deveria ter ligado o antes e o agora com as linhas da gratidão. Felizmente, depois dele ter sido ajudado, não conquistado, depois dele ter sido colocado numa posição de destaque, não ter se destacado,
depois dele ter sido colocado numa posição de fama, não de ter alcançado isso pela força do seu braço. O coração dele se eleva e ele procura algo que não lhe competia. Talvez você esteja pensando, mas pastor, o esquecimento não é algo absolutamente normal? Não é esquecer, não é uma coisa normal? Esquecer não é uma coisa simples, não acontece direto. Eu preciso dizer para os irmãos, esquecer o que Deus tem feito não é a mesma coisa, ou não tem o mesmo efeito de esquecer o número da casa que você cresceu. Assim como existe diferença entre esquecer o número da casa em que você cresceu e esquecer o CEP da casa em que você cresceu e esquecer o número do telefone da sua mãe e esquecer a data de casamento da sua esposa e esquecer o que Deus fez no passado. Existe uma gradação e ele simplesmente esqueceu. Na raiz da palavra pecado no Antigo Testamento existe uma nuance de esquecimento. Como se pecado fosse esquecer, ignorar, não dar atenção devida àquilo que é importante. Uma das coisas mais impressionantes da soberba é a capacidade que ela tem de subir em cima das bênçãos, como se funcionasse como aquelas plantas que crescem sobre as outras plantas e depois a matam. Existem muitos textos no Antigo Testamento que falam sobre o problema de esquecer. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 e 10, não se esqueça daquelas coisas que os seus olhos viram, faça-as conhecidas aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Deuteronômio 6,12, tenha cuidado de não se esquecer do Senhor que o tirou da terra do Egito. Olha o Deuteronômio capítulo 8, abram lá comigo. Deuteronômio capítulo 8, olha quantas vezes aparece a palavra esquecer. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Versículo 11, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos e os seus juízos. Versículo 14, ele se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 15, que os conduziu por aquele grande deserto de serpentes abrasadoras. Versículo 18, pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. No Salmo mais na frente, bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Lucas capítulo 22, versículo 19, isso é o meu corpo que é dado, que é oferecido por vocês, façam isso em memória de mim. Jesus está dizendo, lembrem-se de mim. Ele estabeleceu um memorial, porque Ele sabe da nossa disposição pecaminosa, de olhar as coisas e atribuir a nós as coisas boas que Deus faz, de achar que as coisas de fato são fruto do nosso trabalho, da nossa conquista, da nossa expertise. Ele sabe da nossa disposição de desligar a vida com Deus. Então Ele criou um memorial para nós lembrarmos, assim como os israelitas deveriam lembrar do Êxodo. Nós lembramos do momento inicial em que fomos trazidos à vida. Nós lembramos de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo diz para Timóteo, quando Timóteo estava pensando em desistir, lembre-se de Cristo. Lembre de Cristo, ressuscitado dentre os mortos, conforme o meu evangelho. É como se ele dissesse, olha, lembrar de Jesus vai ajudar você a perseverar. Se nós não
trabalharmos na nossa mente para lembrarmos do que Deus tem feito e respondermos a isso com gratidão, nós estaremos fadados a sermos destruídos pela nossa soberba, porque a ausência de gratidão reforça o orgulho e a soberba que está dentro de nós. A lembrança do que Deus tem feito, a lembrança do que Ele tem realizado, a lembrança do que Ele tem me dado, isso protege o coração quando estivermos ali. A soberba de Uzias toma vantagem do esquecimento da graça de Deus. Ele começou crendo na ajuda divina e terminou confiando na sua própria força. Ele não estava satisfeito com a sua posição. Mas qual o problema de querer um pouco mais? Qual o problema de estar querendo um pouco mais? De avançar um pouco mais? De crescer um pouco mais? Qual o problema disso? Não deveria ser assim? O problema é que existem algumas coisas que Deus não me permitiu ter. E se eu fizer essas coisas, ou conseguir essas coisas à fina força, eu pecarei contra o Senhor. Pode ser tanto da criança que quer o brinquedo do amigo, e depois que todo mundo vai embora, coloca o brinquedo no bolso e traz para casa, porque ele quer à fina força ter o brinquedo do amigo. Pode ser o homem ou a mulher que quer a mulher ou o homem de outra pessoa, e ele vai lá e busca. Pode ser do jovem que, por medo de perder o namorado, vive uma vida de fornicação, ou sexo fora do casamento. Pode ser a mentira, para que eu não perca aquela venda, ou a mentira, para que eu não pare, para que eu não perca. Pode ser o choro, para manipular a situação e ter o que eu quero. Pode ser o sexo, como moeda de troca. Todas essas coisas nada mais são do que metamorfoses de um coração ingrato e orgulhoso, que acha que essas coisas, elas são minhas para ter de alguma forma. E a indisposição de me manter no limite que Deus estabeleceu para mim. E a disposição de cruzar qualquer limite que seja para ter o que eu quero. Esse foi o pecado de Uzias. Voltando para o nosso texto, o coração dele se eleva. E o texto diz que ele comete uma transgressão. Interessante. Qual transgressão foi? Se você dizer, não, mas a transgressão foi que ele, que não era da linhagem sacerdotal, ele pegou um incensário e foi oferecer incenso dentro de lá, né? Dentro do lugar lá, do lugar santo. E isso obviamente é indevido. Na verdade, os sacerdotes vão dizer, tanto o sacerdote, o chefe lá, Azarias, mas os outros vão dizer, isso não compete a você. Mas o pecado foi realmente esse? Quando o texto revela o coração, ele diz exatamente o coração do problema. O coração dele se exaltou. Uzias, ele começa a se achar maior do que na verdade era. E parece que, por mais que estranho isso possa parecer, a razão foram as bênçãos recebidas. É como aquele homem que é inteligente, aquela criança que é inteligente e caçou do que tem mais dificuldade. É o camarada que tem um carro grande e caçou do outro que tem um carro mais baixo. É aquele senso de crescimento quando para no sinal e tem um carro maior, enquanto o outro tem um carro velho e ele se acha melhor do que o outro. É você não? Nós não atribuímos valor a nós mesmos por causa das coisas que temos? Mas quem lhe deu as coisas que você tem? Se a origem é a origem divina, Ele não lhe deu para que você se arvorasse sobre essas coisas e achasse que era melhor do que os outros. O que você tem, tem porque lhe foi dado.
O que você tem nada mais é do que o resultado de outras pessoas e oportunidades que o grande Deus deu para ajudar você no caminho. Os pais que lhe deram, a inteligência que lhe deram, as sinapses ali, a língua que lhe deu, a capacidade de fazer, de articular, a pessoa certa, na hora certa, o caminho direito, todas essas coisas foram dadas por Deus e não devem ser utilizadas como mecanismo de engrandecimento pessoal. Isso é transgressão, isso é pecado contra Deus. E isso pode ser resistido quando há disposição à gratidão. Irmãos, gratidão é uma das grandes forças propulsoras na nossa caminhada com Cristo. Era a gratidão que iria ajudar Uzias nesse exato momento a olhar por cima, e exatamente o oposto de Nabucodonosor, que olhou por cima e diz: olha, essa é a grande Babilônia, que eu ergui com o meu poder para a minha glória. Essa é a família que eu tenho. Alguns vão dizer: vejam, minhas filhas e os meus filhos andam com o Senhor, amam Jesus. Um é aquilo, o outro é aquilo, ela é aquilo e aquele é aquilo. Foi eu que soergui minha família. Isso é para a sua própria ruína. Como nós blasfemamos contra o Deus, roubando-lhe a atenção e o crédito devido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deu certo, não foi você, foi Deus. Agora eu e você vamos competir por isso. Vamos competir para a nossa própria ruína, e o texto é claro. O coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Meus queridos, existe uma regra imutável, uma regra espiritual imutável. Deus resiste aos soberbos. A graça ele concede aos... Aí você vai dizer: mas por que Deus resiste aos soberbos? Camarada ralou que só veio de baixo, lutou que só fez um malabarismo e tal, fez acontecer, chegou no topo do mundo. Ele não tem nenhuma razão para olhar para trás e dizer assim: eu me coloquei aqui. Ele colocou com qual mão, com qual pé, com qual fôlego de vida? Foi o que Deus que deu? Então é dele o crédito. Deus resiste ao soberbo porque o soberbo, lembra, ele eleva o coração. Isso é, ele tem uma percepção que às vezes é construída, manufaturada pelas conquistas que ele vê ao redor. Ele manufatura aquilo que ele acha que é. Então ele se arvoreia sobre essas coisas e sobe até o topo. O soberbo, da perspectiva de Deus, é como se fosse um rival. O grande Deus está lá, dele depende todas as coisas, todas as coisas dependem dele. O soberbo acha que é independente, que conquistou de maneira autossuficiente essas coisas. Deus olha para esse e vê como um rival, alguém que está competindo pelo crédito e atenção. Deus não pode deixar que isso aconteça. Deus só pode haver um. Deus precisa resistir. Deus não encontra rivais. Ele resiste aos soberbos. A graça ele concede é aos humildes. Mas você pode dizer: mas pastor, existem muitos soberbos que parecem absolutamente nédios e robustos, prósperos. E eu preciso confessar, nem todos os soberbos são destruídos e derrubados aqui e agora, como Nabucodonosor. Alguns são abatidos apenas no inferno, igualados a vermes, como foi o caso do rico, na história com Lázaro. Mas toda soberba será julgada. Algumas aqui, outras depois. Ninguém passará ileso. Para aqueles que são discípulos de Jesus, soberba e orgulho não ficam bem. Mais do que os outros, meus irmãos, nós sabemos que aquilo que temos nada mais é do que desdobramento do apreço de Deus, que Deus tem por nós, principalmente em Cristo.
Deveríamos crescer, porque nós iniciamos nossa vida orando, clamando ao Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O início da vida cristã é o início de reconhecimento. Não existe soberba aqui. Eu preciso confessar que sou um pecador perdido, dependente. Na verdade, estou debaixo de condenação por causa dos meus pecados. E é o meu reconhecimento de quem eu sou, um miserável pecador, condenado ao inferno por causa dos meus pecados, e quem Deus é, o Deus santo e misericordioso que enviou o seu Filho. É esse reconhecimento em fé que me faz entrar na vida. Mas se eu pudesse dizer como Paulo dizia, às vezes nós começamos na humildade e olhamos à volta as coisas que acontecem, nós nos arvoramos na soberba e no orgulho. Começamos na humildade, não deveríamos continuar na soberba. O Senhor precisa trabalhar em nós. Lembrem do caso de Herodes, Atos capítulo 12, do versículo 20 em diante, ele fala, do 20 ao 23, ele fala e os homens aplaudem, é voz de Deus e não de homem, e Deus o fere ali mesmo, e ele é comido de vermes, enquanto ainda falava. Essa é a disciplina de Deus, essa é a disciplina de Uzias. Enquanto no seu afã, ele procura ultrapassar um limite que Deus havia estabelecido, isto é, era dele por direito, assim ele pensou de fazer qualquer coisa. Por que não? Por que Deus não poderia abrir uma exceção para mim? Afinal, olha o que eu tenho feito, olha o que eu tenho sido, olha o que eu tenho conquistado. Por que Deus não poderia mudar a regra? Mas sendo que esse movimento não é aquele movimento de Davi, que entrou e comeu os pães da proposição, é um movimento de elevação do próprio coração, é uma mudança, uma transformação maléfica daquilo que ele achava que ele era, e aí do que ele merecia. Ele esquece que fora ajudado, agora ele modifica achando que havia conquistado, e agora ele precisa ser galardoado. Como? Como eu quero. Então ele entra na restrição que Deus havia dado, e o texto é quase emocional, é dramático. Ele entra lá, ele é resistido pelos sacerdotes. Veja que o povo diz para ele: homem, está louco, você não pode fazer isso. Não é assim que nós fazemos? Vai viver a vida desse jeito, se achando gabola, soberbo, achando que vai dar certo? Está louco. Ele fica injuriado, ele fica indignado, e Deus o fere exatamente ali, para nunca mais ser curado. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter lembrado. Onde falta lembrança, falta gratidão, e onde falta gratidão, cresce a soberba, cresce o orgulho. Ele deveria ter lembrado diariamente que nós não somos a fonte das nossas conquistas, não somos o dono da nossa força, não controlamos os resultados, toda boa dádiva são do alto. A soberba e o orgulho é exatamente o oposto da gratidão. Uma exalta a Deus, a outra exalta o coração. Uma lembra da graça, a outra se vangloria dela. Uma devolve o crédito a Deus, a outra se apodera de todos os créditos. Uma coloca Deus no centro, a outra coloca o seu próprio umbigo no centro. Uma reconhece seus limites, posições e vocações. Outra invade o território que pertence apenas a Deus. O rastro da soberba é fácil. O homem busca, Deus o prospera. O coração se esquece, a memória se apaga do doador. O homem acredita que foi ele mesmo. O coração se envaidece. O pecado acontece. O juízo vem. Uzias é punido com lepra, uma doença que, hanseníase, todos nós sabemos, incurável. Causava insensibilidade, contagiosa, impedia o convívio dele com outras pessoas. Eu fico imaginando se essa lepra que aparece na pele já não estava no seu coração. A insensibilidade, esquecimento. Um coração ingrato e soberbo sempre acaba apodrecendo. Primeiro espiritualmente, sim, depois visivelmente. Ele deveria ter lembrado dessas coisas, mas não lembrou. O que nós vamos fazer, meus irmãos?
Todos nós temos dificuldades de lembrar, e todos nós temos uma quedinha para a prepotência. Todos nós. O que nós podemos fazer para nos proteger? Eu digo, usar a gratidão. Na verdade, nesse mesmo livro de Crônicas, se a gente voltar um pouco atrás, no capítulo 29 do primeiro livro, Davi quer levantar recursos para construir o templo. Aí ele diz no versículo 29, no capítulo 29, no versículo 10, o pessoal ajuda com tudo. Aí ele diz assim, Davi, 1 Crônicas 29, 10, Davi louvou ao Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Presta atenção, o que ele atribui a Deus. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a todos dá força. Agora, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Isso aqui é fabuloso. É uma maneira clara de perceber de que as coisas de fato são de Deus. Tempo, dinheiro, saúde, posição, força, fama, família. E se nós entendêssemos que tudo vem de fato de Deus, nossa família, nosso tempo, nossos recursos, nós iríamos demonstrar nossa gratidão a Deus por tratar com essas coisas de volta. A gratidão moda também como vemos dinheiro. Dinheiro é dom, não é conquista. Quem agradece, devolve. Quem não agradece, retém. A soberba cresce no esquecimento. A humildade se fortalece na gratidão. Meus queridos, nesse mapa desses 4 movimentos, eu não sei onde você está. Talvez você esteja na primeira fase. Com a ajuda de outros e de Deus, você está servindo ao Senhor. E talvez você esteja experimentando alguns benefícios de andar com o Senhor, em alguns aspectos de prosperidade, de tranquilidade, de clareza, de direção. Ou talvez você esteja esquecendo que tudo isso vem de Deus. A gratidão vai lhe servir bem todo o caminho. Se você está crescendo, quanto mais Deus abençoa, mais tempo você deve gastar agradecendo. Estabeleça o hábito de agradecer a Deus por cada avanço. Antes de contar até os outros, antes de fazer uma postagem, antes de dizer, lembre-se de atribuir ao Criador. Não se paga a Deus, mas o reconhecimento de que foi Ele, é aquilo que Ele requer. Ele requer, é a única coisa, de que Ele seja reconhecido e a Ele seja atribuído a glória que é dele por direito. A primeira reação deveria ser a adoração, e só depois a exibição. A primeira deveria ser celebrar, jovens, só depois postar. Que o Senhor nos abençoe, para que mantenhamos isso na nossa mente, e consigamos dizer, como de fato diz Davi aqui, de que quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente. E aqui em relação a tudo, porque tudo vem de ti, e nós o damos o que vem das tuas mãos. Que Deus nos proteja contra a soberba, à medida em que nós crescemos e aprofundamos a nossa gratidão. À medida em que nós crescemos, assim como o Burj Khalifa, nós vamos precisar de uma superestrutura profunda e invisível, que é o que vai nos manter bem diante de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu queria te agradecer, pedir que o Senhor nos ajudasse
a entrarmos por tuas portas com ações de graças e nos teus átrios com hinos de louvor. E que ao fazermos isso, o Senhor protegesse o nosso coração da soberba. Os que cantam, os que tocam, os que ofertam, os que pregam, os que servem, os que ganham, os que doam, os que têm. Eu peço que o Senhor seja honrado no reconhecimento devido, um coração grato. Faz isso em nós, Senhor. Nos faz um povo agradecido. Em nome de Cristo. Amém.